Capítulo 6º. Do lançamento. Artigo 14. Lançamento é o procedimento privativo da autoridade administrativa municipal, destinado a constituir o crédito tributário mediante a verificação da ocorrência da obrigação tributária correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido, a identificação da penalidade cabível. Artigo 15. O ato do lançamento é vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional, ressalvadas as hipóteses de exclusão ou suspensão do crédito tributário previstas neste Código. Artigo 16. O lançamento reporta-se à data em que haja surgido a obrigação tributária principal e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Parágrafo 1º. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ao nascimento da obrigação, haja instituído novos critérios de apuração da base de cálculo, estabelecido novos métodos de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgando maiores garantias e privilégios à Fazenda Municipal, exceto, no último caso, para atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a lei tributária respectiva fixe expressamente a data em que o fato gerador deva ser considerado para efeito de lançamento. Artigo 17. Os atos formais relativos ao lançamento dos tributos ficarão a cargo do órgão fazendário competente. Parágrafo único. A omissão ou erro de lançamento não exime o contribuinte do cumprimento da obrigação fiscal, nem de qualquer modo lhe aproveita. Artigo 18. O lançamento efetuar-se-á, com base nos dados constantes do cadastro fiscal e nas declarações apresentadas pelos contribuintes, na forma e nas épocas estabelecidas neste Código e Regulamento. Parágrafo único. As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao conhecimento do fato gerador, das obrigações e à verificação do montante do crédito tributário correspondente. Artigo 19. Far-se-á o lançamento de ofício, com base nos elementos disponíveis. Inciso 1º. Quando o contribuinte ou responsável não houver prestado declaração, ou a mesma apresentar-se inexata, por serem ou errôneos os fatos consignados. Inciso 2º. Quando, tendo prestado declaração, o contribuinte ou responsável deixar de atender satisfatoriamente, no prazo e na forma legais, pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa. Artigo 20. Com finalidade de obter elementos que lhe permita verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis, e de determinar, com precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá: Inciso 1º. Exigir a qualquer tempo a exibição de livros e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fato gerador de obrigações tributárias. Inciso 2º. Fazer inspeções nos locais e estabelecimentos, onde se exercem as atividades sujeitas a obrigações tributárias, ou nos bens ou serviços que constituam matéria tributável. Inciso 3º. Exigir informações e comunicações escritas ou verbais. Inciso 4º. Notificar o contribuinte ou responsável, para comparecer a repartições fiscais. Inciso 5º. Requisitar o auxílio da força policial, ou requerer ordem judicial, quando indispensável a realização de diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabelecimentos, assim como os objetos e livros dos contribuintes responsáveis. Parágrafo único. Nos casos a que se refere o número V deste artigo, os funcionários lavrarão termo da diligência, da qual constarão especificadamente os elementos examinados. Artigo 21.
O lançamento e suas alterações serão comunicados aos contribuintes mediante notificação direta, feita por meio de aviso, para servir como guia de pagamento, ou, quando impossível fazê-lo por falta de elementos, através de edital afixado na Prefeitura, ou por publicação em jornal local. Parágrafo 1º. Nas guias de notificação ou cobrança do ISSQN imposto sobre serviço de qualquer natureza, deverá constar aviso ao contribuinte, em destaque e em impressão chamativa à atenção, com os seguintes dizeres. No caso de encerramento da atividade, devolver esta guia na Prefeitura, e dar baixa na inscrição municipal, para não ficar devedor. Parágrafo 2º. Antes do novo lançamento tributário, quando constar débito anterior, a Prefeitura deverá comunicar a sua existência ao contribuinte e informá-lo sobre a necessidade de dar baixa na inscrição municipal em caso de encerramento de atividade. Artigo 22. Far-se-á revisão do lançamento sempre que se verificar erro na fixação da base tributária, ainda que os elementos indutivos dessa fixação hajam sido apurados diretamente pelo fisco. Artigo 23. Os lançamentos efetuados de ofício ou decorrentes de arbitramento só poderão ser revistos em face da superveniência de prova irrecusável, que modifique a base de cálculo utilizada no lançamento anterior. Artigo 24. É facultado, aos prepostos da fiscalização, arbitramento de bases tributárias, quando ocorrer sonegação cujo montante não se possa conhecer exatamente. Artigo 25. O município poderá instituir livros e registros obrigatórios de tributos municipais, a fim de apurar os seus fatos geradores e bases de cálculo. Artigo 26. Independentemente do controle de que trata o artigo anterior, poderá ser adotada apuração ou verificação diária no próprio local da atividade, durante determinado período, e quando houver dúvida sobre a exatidão do que for declarado para efeito dos tributos de competência do município.